Não estou conseguindo ver a tela. Sim, professor. Pronto, perfeito. Aula passada a gente interrompeu no meio da resolução dessa questão do diagrama de força cortante e momento fletor. A gente vai dar sequência aí para a resolução até o final dessa questão, tá bom? Eu acho que eu vou voltar do início da questão para a gente voltar à mesma linha de raciocínio e a gente conseguir entender o passo a passo. Pode ser? Bom. Acho que seria interessante. Porque nós paramos aqui, eu acho que nós fizemos o trecho AB todo. Ficou faltando o trecho BC para a gente conseguir finalizar e desenvolver o diagrama de momento fletor e força cortante dessa viga biapoiada. Deixa eu terminando de aceitar o pessoal aqui. Vamos iniciar. Prontinho. Perfeito. Vamos lá. Então, para iniciar hoje, vamos voltar ao primeiro passo que a gente deve cumprir para desenvolver esse diagrama de momento fletor e força cortante em relação a essa barra biapoiada, né? Nós temos aqui de início uma carga uniformemente distribuída, tá ok? Ou seja, ela é linear, né? A mesma magnitude de carga está sendo do ponto A até o ponto B, não existe variação dessa carga. Então, vai ser sempre 20 kN por metro quadrado. E nós temos uma carga concentrada no ponto C aqui, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Eu já comentei isso na aula passada, é transformar essa carga distribuída, uniformemente distribuída, em uma carga equivalente, uma carga concentrada, que vai ser a mesma referenciada por esse tipo de força que está sendo aplicada. Só um segundo, desativar aqui a internet no celular. Vamos lá. Pronto. Então, como eu estava falando, a primeira coisa que deve ser feita é a transformação, é a carga equivalente ser encontrada para ser referenciada por essa carga distribuída, tá bom? Então, vou colocar aqui, primeiro passo. Vou botar uma caneta diferente aqui. Primeiro passo. Transformar carga distribuída para, botar assim, um F, que é uma carga equivalente. Tá ok? Então, se nós temos aqui 20 kN por metro, e nós temos uma distância total de 4 metros, então a gente só vai multiplicar e perceber qual a carga equivalente referenciada por essa distância que está sendo mostrada na figura. Então, se nós temos 20 kN por metro e nós temos 4 metros, vamos pegar 20 e multiplicar por 4. Então, 20 kN por metro. E nós temos aqui 4 metros. Portanto, nós temos uma carga equivalente, um F equivalente de
80 quilonewtons. Achei essa carga equivalente, professor. Onde é que eu vou colocar essa carga aqui em relação a essa figura? Toda a carga que é transformada e distribuída para concentrada, você vai colocar essa carga no centroide da figura, né? O centroide da figura da geometria de retângulo, ela vai ser justamente no meio exato da distância dessa figura aqui. Então, nós vamos ter aqui um centroide, uma carga sendo colocada aqui, justamente numa distância a 2 metros do ponto A e a 2 metros do ponto B. Então, aqui nós vamos dividir. Nós temos 2 metros aqui, 2 metros aqui. Tá ok? Então, nós vamos ter aqui um F equivalente. Deixa eu apagar. Um F equivalente de 80 quilonewtons. Ok? Então, aceitando. Beleza. Conseguimos já fazer essa transformação de carga distribuída em carga equivalente. Qual o segundo André, passo? Oi, pode falar. pode continuar aqui. Quando apita aí o lobby aí, eu consigo aceitar aqui. Pronto, beleza. Era isso que eu estava precisando. Show de bola. Então vamos lá. Agora nós vamos aplicar as equações de equilíbrio, né? Somatório das forças no eixo x iguais a zero, somatório das forças no eixo y igual a zero e somatório dos momentos também iguais a zero. Lembrando que o sentido da força que vai adotar como positivo somos nós que vamos determinar, tá ok? Então aqui nós temos, de acordo com os tipos de apoio que nós temos, vou colocar aqui de novo azul. Eu vou ter aqui o somatório das forças em x tem que ser iguais a zero, né? Vou colocar da esquerda para a direita como positivo, ok? Portanto, eu vou ter aqui somente essa força aqui, ó, HA. Então, nesse caso aqui, automaticamente, HA vai ser igual a zero. Só tem essa força sendo aplicada na horizontal. Aqui não tem, no ponto B e no ponto C também não tem. Somatório das forças no eixo Y tem que ser igual a zero também. Vou colocar de baixo para cima positivo. Estou adotando o sentido que eu gostaria que fosse. Tá ok? Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, uma reação de apoio no ponto A. Eu tenho um VA, né? Uma reação vertical no ponto A. Eu tenho um VB. Eu tenho um VC? Não, porque C aqui não tem nenhum apoio. Ele está em balanço. Tá ok? Então, vou ter aqui, ó, VA menos a força de carga equivalente lá em cima, menos 80 quilonewtons, mais VB tem que ser igual a zero. Nisso implica que eu vou isolar VA e VB, né? Nos termos VA mais VB vai ser igual a... Opa, esqueci de colocar o 20 quilonewtons aqui. Deixa eu voltar. Eu tenho aqui uma força vertical VA aqui, uma força vertical equivalente, outra força vertical VB. Eu não tenho um ponto de apoio em C, mas eu tenho uma carga incidindo aqui no ponto C, de cima para baixo. Então, negativo, 20 quilonewtons. Isso aqui eu vou implicar aqui, VA mais VB vai ser igual a 80 mais 20, né? Quando passar para o outro lado da igualdade. Opa, deixa eu colocar a igualdade aqui novamente. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, isso implica que VA mais VB vai ser igual a 100 quilonewtons. Ok? Pronto. Achamos o somatório das forças verticais para essa estrutura, né? Para esse arcabouço. Agora, por último, nós vamos aplicar a última equação de equilíbrio, que seria o somatório dos momentos. E eles também têm que ser iguais a zero. Então, vou colocar somatório dos momentos aqui em um ponto qualquer, em um ponto A, por exemplo, eu vou colocar o sentido anti-horário ou horário como positivo. Geralmente eu coloco o sentido anti-horário,
Vamos adotar o sentido anti-horário como positivo, e esse somatório tem que ser igual a zero. Então, lembrando que momento, pessoal, é a força vezes deslocamento, né? Então, a carga que está sendo aplicada naquele ponto, vezes a distância que esse ponto está sendo deslocado nessa estrutura, beleza? Então, qual é a primeira? Se eu estou colocando o somatório do momento no ponto A, então, obviamente, o ponto A não vai entrar no meu somatório, correto? Então, o ponto A ele vai ficar isolado, nós vamos analisar apenas as outras forças que estão sendo aplicadas. Nesse caso aqui, vou partir da minha referência, que seria o ponto A. Qual é a próxima força que está sendo aplicada aqui? É a força equivalente que nós encontramos lá no início, no primeiro passo, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai ser menos 80. Por que menos 80? Que a força está no sentido contrário do que eu adotei como positivo. Menos 80 vezes 2. Por que vezes 2, professor? Porque essa força está incidindo numa distância a 2 metros do meu ponto de referência. Tá ok? Mais VB, né? A força vertical em B, vezes, ficou positivo que está no mesmo sentido, né? Sentido anti-horário. VB vezes 4, porque está a 4 metros do meu ponto de referência. Menos, porque menos está contra ao sentido que eu adotei. Menos 20 vezes 6. 6 também é o somatório total da distância do ponto A. Esse somatório tem que ser igual a zero, correto? Então aqui vou ter, fazendo de forma mais direta, 4VB vai ser igual a 160 menos 120, né? Isso passando pelo lado da igualdade vai ficar positivo. 160 mais 120, 280. Nesse caso, então, aqui, VB vai ser igual a 280 por 7 vezes 4, 28, né? Dá 70 quilonewtons. Eu achei VB aqui. Para achar VA fica fácil. A gente volta para aquela relação, para aquela equação que nós achamos no somatório das forças verticais. Eu tenho que VA mais VB dá 100 quilonewtons, então vou substituir aqui nessa outra fórmula. Então vou ter VA mais 70 vai ser igual a 100 quilonewtons. Então nesse caso eu vou encontrar que VA vai ser igual a 30 quilonewtons. Pronto. Achei VA e VB aqui, as reações de apoio, primeiramente, nessa equação. Então, a partir de agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, deixa eu anotar aqui. Precisamos separar a viga em trechos. Como assim, professor? Nós vamos efetuar corte na viga e separar essa viga no trecho 1 e trecho 2, ou trecho AB e trecho BC, né? Então, trecho AB e trecho BC. Para isso, deixa eu colocar aqui uma observação. Beleza. Tá ok? Então vamos lá. Então agora a gente vai separar essa viga em trechos. Nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer um corte bem próximo aqui ao ponto B. Um corte aqui, né? E outro corte a gente pode fazer aqui depois. Eu vou fazer isso na outra figura, no outro slide. Então pronto. Antes de separar, vou fazer aqui trecho AB. Vou cortar aqui. Trecho BC. Beleza. Então, nesse caso aqui, como separamos, nós vamos fazer o cálculo
dos esforços internos solicitantes, que foi que a gente deu aula retrasada, na verdade. Cálculo dos esforços internos solicitantes. Então, para esses cálculos aqui, pessoal, a gente vai usar as relações fundamentais entre W, V e M, né? Deixa eu botar aqui as relações fundamentais. Vou botar bem passo a passo aqui para a gente. Entre W entre W, V e M. Onde W é a carga distribuída. V é a força cortante. E M vai ser o momento. Nesse caso, o momento fletor. Tá bom? Para quem não lembra aqui quais eram as equações, nós tínhamos a derivada de V sobre dx. Deixa eu fazer o V aqui melhor. dV sobre dx, ela vai ser igual a menos carga distribuída. Por que esse menos? Eu até comentei isso aula passada. Esse menos indica justamente a direção ou o sentido da força, né? Geralmente é de cima para baixo. Então, um sentido negativo aí. Nós temos essa carga. E nós temos também dm vai ser igual a dx, que é igual a v. Então, carga distribuída é a derivada da força cortante sobre dx, e força cortante vai ser igual a derivada do momento sobre dx. Para a gente facilitar isso aqui, nós vamos ter que v vai ser igual a integral de menos w dx e m vai ser igual a derivada de v vezes dx. Ok? Nós temos essas duas equações aqui. Força cortante e momento fletor. Beleza, professor. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos analisar esse trecho. Vamos analisar primeiro o trecho AB. Eu tenho aqui trecho AB. Vou fazer um diagrama de corpo livre aqui, o DCL, rapidinho. Nós temos aqui a barra. Temos aqui um apoio também B. AB. Nesse caso aqui nós temos uma reação de apoio no ponto A, que nós já descobrimos aqui, deixa eu ver quanto é que foi, de 30 kN. 30 kN. No ponto B nós temos a reação de apoio de 70, não foi? Exatamente. 70 kN. E nós fizemos um corte mais ou menos aqui. Esse corte tem uma distância que nós não conhecemos ainda, a distância x. E a gente tem a referência sempre do corte no giro horário é positivo, ou seja, o sentido horário vai ser positivo. Essa vai ser sempre a referência de acordo com o corte. Então, o trecho AB, ele vai ser
essa distância x, ela vai ser maior ou igual a zero, né, os intervalos, e vai ser menor ou igual a 4. Então, para a gente analisar primeiro a força cortante desse trecho, nós temos VA, VAB vai ser igual, ó, VAB vai ser igual a VA mais integral de A até B menos W vezes dx. Por que eu coloquei o VA aqui? Porque você tem que somar também essa carga que está sendo aplicada, essa reação de apoio. Tá bom? É um aglomerado, é um somatório dessas cargas que estão sendo vistas nesse trecho. Então, nesse trecho nós temos VA, nós temos também o somatório integrando essa carga distribuída aqui. Então, vou ter VAB vai ser igual a quem é VA? 30 kN, ok? Mais quem é W aqui? A carga distribuída de W vai ser 20 kN. Isso. 20 kN, integral de dx é x. Então vai ser menos 20x. Ok? E o que é que a gente faz a partir disso aqui agora? Nós achamos essa equação, nós vamos substituir justamente pelo intervalo de x. Né? O intervalo aqui é o intervalo menor e o intervalo maior, que seria 0 e 4. O que eu vou fazer? Se eu substituir x igual a 0, eu vou ter um valor de VA. Se eu substituir xb, que é o intervalo maior, por 4, eu vou ter um valor de VB. Vamos encontrar aqui. Se eu substituir x igual a 0 aqui, o VA vai ser quanto aqui? Vai ser 30 kN, né? Que 0 vezes 20 vai dar 0, vai sobrar os 30 kN. Toma, VB, mesma coisa, vou substituir o 4 aqui no x. 4 vezes 20 dá 80, menos 80, né? Menos 80 com mais 30 dá menos 50. Ok? Então, a gente já pode perceber a partir desse resultado que essa força cortante, em algum momento, ela vai passar pelo ponto zero, porque ela está mudando de um valor negativo para um valor positivo, né? Então, nós temos aqui, então ele vai estar mais ou menos nesse sentido aqui, negativo para o positivo. Então, em algum momento, ele vai passar pelo ponto zero aqui. Esse ponto zero significa o quê? Quando ele cruzar a cortante aí no eixo X, no ponto zero, vai indicar que nós temos o momento máximo dessa estrutura. Então, a gente já vai saber que vai ter alguma melhora que vai ter que calcular essa distância de momento máximo. A gente já pode fazer isso agora no momento. A gente pode fazer isso aqui. Vou botar aqui VAB como zero. A força cortante zero. Nesse caso, nós vamos ter que VAB zero vai ser igual a 30 menos 20x. Nesse caso, eu vou achar que x vai ser igual a 3 sobre 2, 1,5 metros. Então, o ponto exato onde nós vamos cruzar o eixo, né, passar em cima exatamente do eixo X, vai ser quando a distância alcançar 1,5 metro. Então, nós vamos ter o momento máximo dessa estrutura aí. Cobrimos VA, VB, né, cortante em A, cortante em B, e o momento máximo aí, e a distância do momento máximo igual a 1,5. Qual a outra coisa que nós precisamos fazer aqui? É calcular o momento. Nós calculamos VA e VAB, que é a cortante, agora vamos calcular o momento. Eu vou apagar só essa parte aqui. Beleza. Calcular o momento do mesmo trecho, AB. Lembra que o momento vai ter o somatório também dos momentos, além do
da equação que nós verificamos lá em cima. Então, o momento AB, nós vamos ter um momento em A, mais integral de AB, cortante, vezes dx. Então, nós vamos ter que momento em AB. Momento em A, nós não temos momento em A. Isso é igual a zero. Vai ficar igual a integral de 30. Quem é V? V vai ser justamente isso aqui, ó. Integral de 30 menos 20x. Perceberam que isso aqui, 30 menos 20x, é V? Pronto. Vamos integrar essa equação. 30 menos 20x, integrando essa equação, nós vamos ter 30x menos 20x ao quadrado sobre 2. Beleza? Aí sim, a partir dessa equação que nós encontramos, a integral do momento, nós vamos substituir também XA e XB. XA e XB, que são as distâncias. As distâncias vão ser as mesmas também, variando de 0 até 4. Vou ter aqui XA igual a 0, XB igual a 4. Então, vou ter o momento em A aqui igual a... Se eu substituir x aqui por 0, nós vamos ter o momento em A igual a 0 vezes 0. Vai dar 0 também. Nós substituímos xb por 4, nós vamos ter aqui, ó, 30 vezes 4 dá 120, menos 4 ao quadrado dá 16, vezes 20. Faça essa conta, por favor, para mim. Essa equação aqui, com x sendo igual a 4. Por favor. Deu quanto aí, por favor? Menos 40. Menos 40. Exatamente. Deu MB. Deu menos 40. O quê? Qual a unidade de medida aqui? Que eu coloco o momento. Quilonewton vezes metro? Oi? É quilonewton vezes metro? Quilonewton vezes metro, exatamente. Porque é força vezes deslocamento, né? O aumento lá em cima é a carga, a força vezes a distância, o deslocamento. Exatamente isso. Pronto, vamos lá. Só que ainda tem uma que a gente descobriu, né? Nós temos aqui x máximo. De x máximo não. Um x que a gente descobriu onde vai ser o momento máximo. Então vamos botar aqui x. Tem um abençoado pode falar. aí com o microfone ligado. Aí, pode desativar, por favor, Julião? Você consegue achar quem é? Pronto. Eu estava me incomodando bastante também. Mas achei que era algum de vocês estava com... Estava participando.
Então, nós encontramos lá o outro x também, que foi aquele x de 1,5, para descobrir onde seria o momento máximo desse... Onde seria a distância que implicaria no momento máximo. Isso. Então, vamos substituir também o x por 1,5. Então, eu vou ter um momento máximo. Vai ser igual a... Substituir o x nessa fórmula aqui, ó, por 1,5. Por favor. Um e meio elevado ao quadrado aí, professor, vai dar 2,25, não? Quanto? Acho que dá 2,25. 2,25 o resultado final? Deixa eu ver aqui. É 22,5, né, não? O resultado final. Confere aí, por favor. Eu tô sem calculadora aqui, né? 1,5 ao quadrado. Professor, dá 2,25 x aí depois que faz tudo, vai dar 22,5. O colega tá correto aí. Ah, tá. Então pode colocar 22,5, né? Isso. Yes. 22,5 quilonewtons também vezes metro. Porque é momento. Professor, Pode então falar. a gente usa a equação de VAB para descobrir o x do momento máximo, e aí usa esse x do momento máximo na equação do momento para descobrir o momento máximo. A gente usa o V para descobrir a Exatamente. distância e para aplicar esse metro, né? Isso lá embaixo na função do M. Aí, Perdão que eu não ouvi essa última parte que você falou. a gente descobre a distância da função de V na função do momento, na equação do momento para descobrir o momento máximo, é isso? Porque é o seguinte, Mirella. É Mirella que tá falando. Sou eu. Ô, Mirella, Mirella. aqui quando a gente descobriu a força cortante, deu 30 e VB deu 50, percebeu que existe uma diferença de sinal, né? Então, consequentemente, em algum momento, você rompeu essa barreira do negativo para o positivo. Para você romper essa barreira, você passou exatamente em cima dessa linha. Então, nesse quesito aqui, como já pôde reparar, e ele vai passar em cima da linha, quando você passa em cima da linha exatamente, já caracteriza que nós temos um momento máximo. Então, com isso, a gente já descobrimos qual a distância onde esse cruzamento vai ocorrer. Aqui é uma distância x de 1,5 metro, e aí você joga essa distância para descobrir o momento máximo. Só exatamente isso. Pronto, tá beleza então. Perfeito. Pronto. Trecho AB